A reforma tributária tem sido assunto recorrente nos últimos meses. Ontem, a Câmara dos Deputados adiou a votação do segundo texto que regulamenta a reforma tributária e a aprovação do parecer pela rejeição da medida provisória que abre crédito extraordinário de 1,3 bilhão de reais ao Judiciário. Mas e agora? O que deve acontecer com o cenário da reforma tributária? Quem conta pra gente é a advogada tributarista Renata Bilin. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o cenário da reforma tributária. A emenda constitucional que trouxe alterações da reforma, ela já veio, agora precisa ser regulamentada por lei complementar no Senado e no Congresso. Ou melhor, na Câmara e no Senado e no Congresso Nacional. Muito bem, já temos um projeto de lei, agora ele falta a ser votado em ambos os turnos, na Câmara e no Senado. Existem aquelas questões pontuadas, vamos lembrar do que é a reforma tributária, que é a conjugação da tributação do consumo em dois impostos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que tem a intenção de conjugar o ICMS estadual e o ISS municipal num único imposto federal. Por outro lado, nós temos a unificação do PIS e da COFINS na CBS, que é a contribuição de bens e serviços. Vamos conversar sobre alíquotas, bases de cálculo e isenção. Existem vários pontos que já foram trazidos dentro do nosso projeto. Por exemplo, a tributação da carne, se vai tributar, se não vai, mas isso vai ficar para um segundo momento, tendo em vista esse ano ainda as eleições municipais. Tanto que o ministro Haddad veio pedir a retirada da urgência dentro do Senado para avaliar esses pontos. O que temos para hoje, então? São as questões avaliadas recentemente, entre ontem e hoje, pela Câmara dos Deputados. E índice a 3 itens importantes. O Comitê Gestor, que vai avaliar o IBS, que tem, então, ali, segundo o projeto, 54 membros, trazidos com indicações do governo federal, dos governadores, dos prefeitos e associações, garantindo um quórum mínimo de 30% de mulheres. E outras questões mais regimentais na composição do órgão. Mas o que está dando o que falar é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que é um tributo ainda do Estado e continua sendo dele, em que se trata de dois pontos importantes aqui. A tributação da Previdência Privada, que foi chancelada pelo projeto, mas pode ser que tenha vida curta, porque o Supremo Tribunal Federal já vem avaliando a incidência ou não do ITCMD sobre a previdência privada, seja o VGBL, seja o PGBL. Então, pode ser que seja uma alteração que amanhã ou depois já venha a morrer. Vamos esperar, mas fato é que o projeto chancelou a incidência do imposto de transmissão sobre essas rúbricas. E o segundo ponto é a tributação pelo ITCMD das chamadas grandes fortunas, que cabe a cada estado definir o que significa grande fortuna, porque a alíquota do ITCMD, no máximo, é 8% e ela é fixada por resolução do Senado Federal. Se eles não mudarem de ideia e aumentar essa alíquota, hoje ela é de 8%. Então, para gerar capacidade contributiva e os grandes patrimônios serem tributados à alíquota máxima, que é de 8%, os estados deverão criar um conceito do que é grande fortuna e, consequentemente, tributar essa alíquota máxima. Uma alteração seria a progressividade em alíquotas que podem progredir à medida com que aumenta a base de cálculo. Essas são algumas considerações do que vem acontecendo no cenário da reforma tributária no Brasil.